Muitíssimo obrigado pela oportunidade de ter sido convidado para essa entrevista. Vamos começar a questão da ideia em si. Eu sempre achei, digamos assim, injusto quando um clube formado por 13 pessoas somente falavam sobre 3. Bioca, que foi quem, digamos assim, organizou a reunião, José Casado, que deu o nome ao 13, e Plácido Veras, Guiné, que marcou o primeiro gol. E os outros 10 teria que ter uma história. Então, para o centenário, nós pensamos em resgatar a história não de um ou de outro, mas sim de todos os 13. Esse livro trata exatamente sobre isso aí. Daí porque o nome dele, Éramos Apenas 13. E a gente vê aqui que o livro está em suas mãos e tem a característica do primeiro símbolo do Galo da Borborema 100 anos atrás, né? Sim, isso aqui foi uma capa idealizada, elaborada por Fred Ozanam. Fred, cartunista, dispensa maiores apresentações. E o que está chamando a atenção de quando o pessoal vê o livro é exatamente esse símbolo, o símbolo pioneiro do 13 Futebol Clube. Data, horário, quando ele vai ser lançado? Na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, às 19 horas, no Museu dos Três Pandeiros. Desde quando você tem estudado e chegou à conclusão desse livro? Quanto tempo o processo de construção dele? Bom, o processo de construção foi 8, 9 meses, entendeu? Eu comecei em dezembro do ano passado. A internet hoje em dia facilita muito por conta que você tem acesso a dados de cartórios. Você, no caso, também localiza pessoas. Então eu localizei uma neta de um dos fundadores morando nos Estados Unidos, que me forneceu muitas informações. Fui até São Paulo conversar também com um filho de um dos fundadores também, que me deu uma entrevista bem, digamos assim, interessante, com bastante dados. E nesse caso termina, por exemplo, sendo algo prazeroso. Para alguém pode ser trabalho, para mim é prazer. Dos 13, você citou 3. Tem alguns outros nomes com histórias que você gostaria de destacar aqui nessa entrevista? Claro que todos têm histórias bem particulares, né? Mas teria alguns deles que você também gostaria de destacar que soam como uma curiosidade para o torcedor, que seja de fato interessante. Acredito que todos têm algo a dizer. Sim, você vai encontrar outras pessoas e que algumas delas nós falamos no livro. Nós falamos, por exemplo, de um carapuceiro, é o que nós chamaríamos hoje de chapeado, não é o pessoal que descarrega caminhões chamado José. Nunca soube quem era simplesmente José. E esse José talvez tenha sido o primeiro torcedor, digamos assim, mais entusiasmado, mais vibrante. A gente conta essa história também. Não aparecem no livro, mas, por exemplo, nós falamos de passagem que o 13 poderia ser 14 Futebol Clube, por conta que Érico Eloy, naquele dia da reunião, avisou que iria faltar porque ia pedir a mão da namorada em casamento. E isso de fato aconteceu. Eles se casaram em 1926 e viveram mais de 50 anos de um feliz casamento. Nesse caso é uma curiosidade também que nós citamos no livro. E o livro, ele tem basicamente quantas páginas, além dessas características todas que você citou, e ele é exclusivamente contando a história dessas 13 pessoas, ou tem algumas informações a mais, ou ao longo do texto também você acrescenta informações sobre o Galo? Bom, o livro tem, na verdade, 86 páginas, certo? Tem mais de 30 fotografias. Tem fotografias, por exemplo, da primeira vez de um jogo do 13 que foi documentado, é de 1926. Nós falamos também, mostramos a revista Fonfon, que o 13
saiu em circulação nacional, era uma revista de circulação nacional, publicada também em 1926. Foi a primeira vez que o 13 saiu numa publicação e já foi logo uma publicação nacional. E temos também mostrando aspectos de Campina Grande daquela época que hoje em dia ninguém nem concebe. Por exemplo, a cidade acabava, por exemplo, na direção do Sertão, vamos dizer assim, na Rua do Poente. A Rua do Poente é onde hoje é a Rua Índios Cariris. Para lá era só uma vereda. Então quem é que imagina Campina Grande desse modo, nessa época? E do mesmo modo, a Feira Central também, que hoje no caso é a Feira Central, era o Campo dos Currais, já era também fora da cidade. Por isso que ali existiam os campos de futebol, inclusive no caso o nome era Campo dos Currais. Foi lá onde foi o primeiro jogo do 13. E para finalizar, de fato, gostaria que você convidasse então todos para o lançamento, pudessem prestigiar esse momento. Eu espero todos lá no Museu dos Três Pandeiros, terça-feira, às 19 horas, terça-feira, dia 4 de novembro. Museu dos Três Pandeiros, aquele que fica ali às margens do Açude Velho.